outro passo. Precisamos passar para um outro momento, para um outro segredo da família feliz, do casamento saudável, que é o de entender que não existe casamento perfeito. Casamento perfeito, meu irmão, não existe. Não existe. Você pode olhar para outros relacionamentos, para outros casamentos, quem sabe do seu pai, do seu pastor, de alguém, você dizer, este casamento é o casamento perfeito. Não é. Sabe por que não é? Porque as pessoas não são perfeitas. Nós não somos perfeitos. O indivíduo, o homem e a mulher não são perfeitos. Tá, mas então, né, do que adianta eu praticar tudo aquilo que você já falou aqui antes, que é a comunicação, as 5 linguagens do amor, entender o meu papel no casamento? Eu fiz tudo isso. É por isso que eu estou te dando esse terceiro segredo. Porque você vai fazer tudo isso, você vai praticar, mas vai haver um dia no teu casamento que um de vocês vão acordar num dia estranho, né? Um dia que não é o teu dia. E muitas vezes alguma coisa pode acontecer. Uma discussão, uma pequena discussãozinha aqui ou ali, um momento, né, de conflito de opiniões. Isso sempre vai existir, porque são duas pessoas diferentes, né? Eles se uniram, formaram uma família, uma só carne, estão remando para o mesmo sentido, para a mesma direção, né? Estão abençoados, estão praticando a linguagem do amor. Se olhar para trás, da forma que viviam, e olhar agora, hoje estão vivendo muito melhores, felizes, abençoados. Mas ainda assim, você precisa entender que o casamento não é perfeito, né? Existe como ter um casamento feliz? Existe essa possibilidade? Existe sim. Você pode viver um casamento feliz, um casamento abençoado, mas nunca será perfeito. Por que eu estou dizendo isso? Por que esse é um segredo para você ter um casamento feliz? Para que você não se frustre, né? Para que você não chegue no decorrer, num ponto, num momento da tua caminhada, e você olha para trás e diz, poxa, mas eu me esforcei, né? Eu pratiquei as 5 linguagens do amor, eu entendi a linguagem do meu esposo, da minha esposa, né? Nós estamos vivendo felizes. O que tinha que acontecer isso nesse dia de hoje? Olha só, né? Estragou tudo. Hoje foi um dia complicado, foi um dia difícil, né? Houve uma desavençazinha aqui, porque o casamento não é perfeito, né? O casamento não é perfeito porque as pessoas não são perfeitas, né? Elas têm suas manias, né? O casamento é que nem a questão nossa de seres humanos em relação a Deus, em relação a Cristo, em relação ao pecado. Nós estamos caminhando num caminho de santidade. Nós estamos caminhando num caminho de santificação. Nós estamos sendo santificados, estamos nos consagrando, estamos ali orando, estamos jejuando, estamos estudando, procurando a Bíblia. Mas quando vê, a gente se pega cometendo lá um pecado, né? Uma questão. Por quê? Porque nós temos a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa está em nós. E nós temos que correr para Jesus, correr para Deus, pedir perdão dos nossos pecados, né? É claro que não pode haver iniquidade, né? Pecado repetido, toda vez cair no mesmo erro. Mas nós temos a tendência e corremos o risco de cometer deslizes, porque nós somos imperfeitos, né? Nós estamos caminhando para a perfeição, para chegar naquela estatura de varão perfeito, né? Que é o último processo da nossa santificação, a glorificação, quando teremos um corpo glorificado, e não haverá mais pecados, né? No céu, na presença de Jesus, não haverá mais pecados, mas enquanto isso, a natureza pecaminosa está em nós. Há uma luta, né, disse o apóstolo Paulo, constante entre o espírito e a carne, que eu preciso todos os dias ir a Cristo para vencer essa luta. Então, no casamento não é diferente, né? Haverão dias que haverão deslizes, né? Que haverão momentos de alguma crise, alguma dificuldade. E você precisa entender isso. O segredo é entender isso. Que vai chegar um dia que vai acontecer algo, né? Algo que não poderia ter acontecido, uma discussão que não poderia ter acontecido, um momento lá que um dos cônjuges, né, não acordou bem, não acordou legal, né? A gente costuma dizer, acordou com o pé esquerdo, né? Acordou bravo, né? Acordou insatisfeito, aí qualquer coisa que acontece, né, acontece uma tempestade em um copo d'água, porque o casamento não é perfeito. Pode sim haver uma discussão, uma situação, mas aí nós caminhamos para um outro passo, um outro segredo, né? Que o casamento, por isso que eu tenho que entender, para mim não me frustrar, para mim respirar. Esse é o segredo, entender que o casamento não é perfeito, que vai haver um dia que não vai estar tão feliz assim, não vai ser mar de rosas todos os dias, mas que quando vier um dia que é mais complicado, eu preciso entender, eu preciso continuar praticando as linguagens do amor, preciso continuar falando a linguagem do meu cônjuge, preciso continuar entendendo e assumindo o meu papel dentro do casamento e da família, né? Eu preciso entender que o casamento não é perfeito para mim não me frustrar e não entregar os pontos, continuar trabalhando, continuar exercendo a minha função e o meu papel.